Olá, turmas, tudo bem? Vamos para mais uma de nossas aulas de história. Peguem um livro positivo de vocês, o volume 1. Vamos retomar hoje os capítulos 1 e 2. Então, agora a gente vai lá na página 5. Aqui. Surgimento das primeiras cidades. Página 5. Então, aqui a prof pintou, circulou, sublinhou com marca-texto, né? As pessoas começaram a viver em cidades, milhares de anos, todo este parágrafo, depois todo o parágrafo dos nômades e depois toda aquela parte de sedentários, tá? Na página 12 e 13, nós temos aqui então o cotidiano em uma cidade mesopotâmica. Então aqui nós temos uma imagem bem legal, né, que fala sobre as primeiras cidades que surgiram na Mesopotâmia, que não eram como as atuais. Conheça algumas características comuns das cidades mesopotâmicas. Então a prof vai trazer duas para vocês que são assim as mais importantes, que é o comércio e que é a agricultura. Então vocês irão marcar elas todinhas com marca-texto, tanto comércio quanto agricultura, tá? Página 12 e página 13, ó, tá? E depois nós vamos lá na página 28, que fala sobre vida religiosa na Mesopotâmia, que é página 28. Sublinhem tudo lá também, certo? Bom, então assim, a gente sublinhou essas páginas com marca-texto. Então agora nós vamos partir para o mapa conceitual, que está integrado justamente em toda essa parte que a prof sublinhou, desta página, dessas duas páginas, e aqui o surgimento das primeiras cidades. Então, tudo que está marcado aqui, a prof passou para o mapa conceitual, que não é o que nós vamos trabalhar em cima do livro, tá? Para poder revisar o conteúdo. Então, nós vamos pegar agora o surgimento das primeiras cidades, aqui, olha só, numa folha ofício, no caderno, onde ficar melhor para vocês. Bom, então nós temos lá, milhares de anos antes das cidades existentes, as pessoas eram nômades. Então nós temos lá, milhares de anos, as pessoas eram nômades. Viviam de caça e coleta de alimentos. Abrigavam em acampamentos provisórios. Ó, tá? A continuação. Bom, nós falamos dos nômades e lá no livro ele fala nômades e sedentários, né? Então agora aqui nós temos os sedentários, que é a continuação desse mesma unidade. Sedentários, que são grupos humanos que aprenderam a cultivar alimentos e domesticar animais. É um grupo que se tornaram agricultores e pastores. É um grupo que construiu sua moradia. Bom, dentro de tudo isso, eles apresentam eles têm uma grande contribuição. E quem contribui com eles é a agricultura. Então, a agricultura, ela traz algumas mudanças para os sedentários. Então, o que ela traz? Ela traz, né? Ali diz assim, aumentou expectativas de vida, auxiliou na alimentação saudável, ela trouxe rápido crescimento populacional e permitiu, né, casa fixa. Bom, então essa é a primeira parte do nosso mapa, foi aquela primeira página que a prof leu para vocês lá, que é a página 5, ó, surgimento das primeiras cidades. E aqui ela é a continuação, certo? Bom,
Aí fica as duas perguntas para vocês responderem para a prof dentro dessa unidade aqui. Aí tá lá. Eu vou colocar para vocês aqui. Qual contribuição os sedentários tiveram? 2. Quais mudanças essa contribuição trouxe para a vida humana? Certo? Bom, então agora nós vamos para a segunda parte, que é o nosso cotidiano em uma cidade mesopotâmica. Então, olha lá. Página 12 e 13, tá? Então, nós vamos falar ali um pouquinho. Bom, na página 12 e 13, eu vou abrir para vocês que são duas partes, né? Vamos ver se a gente consegue, só para vocês entenderem, depois eu continuo. Aqui nós estamos falando da agricultura, aqui comércio e aqui um pouquinho produtos. Então, eu vou iniciar com vocês pela agricultura e depois voltamos aí para o comércio e para os produtos. Bom, a agricultura. A agricultura, ela é próxima às cidades que haviam lá, né? Então, lá as plantas eram irrigadas por canais de irrigação, também existiam reservatórios para guardar a água em épocas de seca dos rios. Então, aqui a gente sabe que agricultura, né? Plantas irrigadas por canais de irrigação. Elas tinham lá reservatórios. Essas plantas irrigadas por canais de irrigação, na época se plantavam figo, cevada, gengibre e trigo, tá? Bom, também criavam animais. Então, vou puxar aqui a agricultura, né? Porque elas também criavam lá nesse mesmo espaço, criavam animais, como porco e cabras. Bom, aí depois da agricultura entra então o comércio. O comércio, o que acontece com o comércio? O comércio, ele era praticado principalmente pelos sumérios, tá? Pelos sumérios. Usavam alimentos de produção agrícola para fazer trocas. Aqui. Esses alimentos que eles produziam, né? Eles formava é uma forma deles praticar o comércio. E naquela época não se existia dinheiro. Eles vendiam os produtos deles ao ar livre. E na verdade essa venda era feita em trocas, né? Trocas de produtos por não existir o dinheiro. Esses produtos que eles fabricavam, que eles vendiam, e na verdade não existia venda, mas existia sim a troca, eram fabricados pela Mesopotâmia e também esses produtos, eles vinham de outros lugares, eram trazidos de outros lugares, que eram negociados com barra de ouro ou prata, tá? Bom, então agora vem a pergunta. Tcharam, vamos para a nossa pergunta. Olha lá. Essa perguntinha aqui. Vou botar aqui do ladinho para não atrapalhar. Aqui, perfeito. Quais as atividades econômicas destacadas na Mesopotâmia? Essa fica pela nossa terceira pergunta, tá? Bom, seguindo o nosso cronograma, nós temos agora, então, vida religiosa na Mesopotâmia. Seguindo lá o nosso livro,
revisão, página 28, vida religiosa na Mesopotâmia. Então, nós temos ali agora. Podem ver aí que vocês estão com a folhinha aí. E a prof vai continuar no mapa conceitual com vocês. Cada povo mesopotâmico, embora né, eles fossem um povo mesopotâmico, cada um deles, eles tinham características próprias, né? Embora eles tivessem características próprias, eles também tinham semelhanças na vida religiosa. Bom, assim como os egípcios antigos e os povos da Mesopotâmia, ó, certo? Eles eram politeístas, né? O que são politeístas? São crenças em diversos deuses, né? Essa crença em diversos deuses ela estava vinculada, vou puxar aqui, né? Esse politeísta e a crença, vamos puxar uma outra seta para cá também. Eles estavam vinculados às forças da natureza e aos astros celestes, certo? Bom, então agora vai ficar uma outra perguntinha para vocês. Olhem lá. Peraí. Aqui. Fica melhor para vocês. Qual o significado da palavra politeísta? Tá? Nossa última perguntinha, então, da nossa aula de hoje. Bom, depois das perguntas, mapas que nós fizemos, concluímos então a nossa aula com todos os mapas, com as páginas do livro retomadas. Então, assim, pessoal, caso tenham dúvidas sobre o conteúdo que foi abordado na nossa aula hoje, vocês podem enviar o e-mail para as professoras, para tirarem as dúvidas daquilo que vocês não conseguiram compreender. Bom trabalho, estudem com o livro, esses mapas conceituais que a prof acabou de fazer com vocês, respondam as perguntas, que na nossa próxima aula nós faremos uma atividade bem legal relacionada a essas perguntas, certo? Beijo!